O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, se encontraram ontem na Arábia Saudita para discutir principalmente a guerra na Ucrânia. A reunião dos dois tem gerado bastante repercussão. Segundo o governo americano, um dos principais objetivos da reunião seria pavimentar o caminho para a próxima reunião, que vai acontecer entre Donald Trump e o líder russo Vladimir Putin. Como resultado dessa reunião, a gente teve a assinatura de um acordo. Um dos aspectos que foi delineado neste acordo seria a criação de grupos de discussão que iriam atuar nessas próximas reuniões. Agora, essa reunião que aconteceu gerou várias críticas, principalmente porque a gente não teve a presença de representantes ucranianos. Inclusive, a Ucrânia chegou a dizer que eles não vão aceitar a imposição de nenhum tipo de acordo sem seu consentimento. Políticos europeus também têm criticado Donald Trump, acusando ele de ter descartado a possibilidade da Ucrânia se juntar à OTAN e dizendo que ele também descartou a possibilidade dos 20% de terras que foram ocupadas pela Rússia durante essa invasão sejam devolvidas para a Ucrânia. Já outras pessoas têm apoiado essa decisão de Donald Trump, dizendo que essa seria a única forma de chegar em consenso com o líder russo. Já outros dizem que, na verdade, isso faz parte de uma estratégia ainda maior de Donald Trump para isolar e derrotar o maior adversário dos Estados Unidos, a China. Isso porque, nos últimos anos, Donald Trump tem feito acusações de que todo esse isolamento da Rússia só fez com que o país se aproximasse cada vez mais da República Popular da China, fazendo com que os dois países, inclusive, liderassem blocos que são considerados anti-ocidentais. Quem chegou a comentar sobre isso foi Gregory Copley. Ele é o diretor do International Strategic Studies Association. Ele disse o seguinte: basicamente, o presidente Trump não quer apenas acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele também quer amenizar as diferenças da Rússia com o Ocidente, e particularmente com os países europeus. Ele quer fazer isso principalmente como meio de afastar a Rússia da República Popular da China. Agora, se essa realmente for a estratégia de Donald Trump tentar aproximar o Ocidente da Rússia para separar o país da China, será que isso daria certo? Hoje eu vou trazer para vocês alguns fatos históricos que podem nos dar um vislumbre melhor sobre toda essa situação. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, e esse é o China em Foco. Mesmo antes de assumir o seu novo mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já reforçava que, sob sua liderança, os Estados Unidos iriam focar cada vez mais em conter o Partido Comunista Chinês. E, novamente, isso foi reforçado alguns dias atrás pelo ministro de Defesa do país, Pete Hegseth. Ele disse o seguinte, que os Estados Unidos iriam priorizar a prevenção de guerras com a China no Pacífico. E com relação à guerra na Ucrânia, ele disse o seguinte, que os Estados Unidos reconhecem que os recursos são limitados e precisam fazer escolhas difíceis para garantir que a dissuasão não falhe. Nesse aspecto, a postura do novo governo difere bastante da do governo anterior de Joe Biden, já que eles realmente prestaram bastante apoio a essa guerra na Ucrânia. Inclusive, eles chegaram a dizer que eles não se importavam se a Rússia e a China se aproximassem, mas que eles se preocupavam com todo esse apoio que a China estava dando para essa guerra na Ucrânia continuar. Antony Blinken, o ex-secretário de Estado sob Joe Biden, chegou a dizer o seguinte, abro aspas, nosso objetivo não é separar a Rússia da China. A relação deles é problema deles. Mas na medida em que essa relação envolve fornecer à Rússia o que ela precisa para continuar essa guerra, isso é um problema. Já Donald Trump tem enfatizado muito que um dos objetivos dele é realmente separar essa relação entre Rússia e China. Ele disse que todo esse isolamento que o Ocidente fez com a Rússia só fortaleceu ainda mais os laços entre os dois países, fortalecendo ainda mais a criação de um bloco anti-ocidental, como, por exemplo, a gente vê com a questão do BRICS, que tem sido constantemente acusado de ser um bloco anti-ocidental e que principalmente tem sido liderado por China e por Rússia. Embora as duas administrações americanas não concordem em todos os pontos e realmente tenham posturas muito diferentes com relação à guerra na Ucrânia, existe um fator que eles concordam e bastante. A questão de que a China é um dos principais países que tem ajudado a Rússia a avançar com essa invasão na Ucrânia. Por exemplo, no ano passado, durante uma reunião da OTAN, a China foi considerada um facilitador decisivo para que essa guerra continuasse e para que a Rússia continuasse se mantendo estável. Por exemplo, isso acontece muito porque as relações comerciais entre os dois países aumentaram muito nos últimos anos.
Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, um recorde histórico foi registrado na relação entre os dois países, de 240 bilhões de dólares. Embora essas relações comerciais não tenham crescido tanto de 2023 para 2024, quando a gente teve esse recorde, de 2022 para 2023 o aumento foi considerável, de 26%. Além disso, a China também tem sido acusada constantemente de ter fornecido à Rússia os materiais que eles precisam para desenvolver armas para lutar contra a Ucrânia. Por exemplo, o governo ucraniano chegou a dizer que 60% das peças estrangeiras que eles encontraram nas armas russas vêm da China. Além disso, no ano passado, a Reuters divulgou uma reportagem onde eles dizem ter fontes internas que afirmam que agora drones russos estariam sendo produzidos dentro da China por empresas chinesas. Outro ponto bem importante também foi o acordo de parceria sem limites que a China e a Rússia assinaram poucas semanas antes dessa guerra contra a Ucrânia começar. Agora, diante disso tudo, faria realmente sentido essa análise dos especialistas de que esse seria o plano de Donald Trump. Para isolar a China, ele aproximaria os países ocidentais da Rússia, principalmente porque a gente vê uma preocupação cada vez maior do governo americano com esses blocos que têm se formado, que são blocos anti-ocidentais, considerados anti-ocidentais. Como eu já comentei no início do vídeo, a gente tem o BRICS, que tem sido liderado principalmente por China e Rússia, que se expandiu muito no ano passado. Só relembrando que o BRICS é um bloco formado por Brasil, África do Sul e Índia, e no ano passado vários outros países entraram no bloco, como por exemplo o Irã. Mas agora vale o questionamento. Realmente daria certo aproximar países ocidentais, países democráticos, de países totalitários? Por isso, hoje eu quero trazer aqui para a gente alguns fatos históricos, acontecimentos históricos, onde países ocidentais já tentaram se aproximar de países totalitários para tentar ou conter o crescimento de outro país totalitário, ou até mesmo tentar fazer com que esse país totalitário se tornasse mais democrático. O primeiro fato que eu quero trazer aqui para vocês foi quando, nos anos 70, o governo americano compreendeu que eles precisariam afastar a China da União Soviética, que na época era o maior adversário dos Estados Unidos. O plano do governo americano era basicamente o seguinte: eles se aproximariam da China e estimulariam a sua economia para que assim o país se tornasse mais capitalista e mais democrático. Por isso, a gente teve a primeira viagem de Richard Nixon, o presidente americano na época, em 72 para a China. Esse foi um passo bem importante que sinalizou uma aproximação entre o Partido Comunista Chinês e o governo americano. Só que a partir disso, a gente teve vários outros países que tinham cortado as relações diplomáticas com a China, se aproximando novamente, como foi o caso, por exemplo, do Brasil, quando em 1974 a gente teve a primeira viagem em muitos anos de um presidente brasileiro para a China. Depois que a gente teve essa viagem do presidente brasileiro Ernesto Geisel para a China, as relações diplomáticas entre os dois países que haviam sido cortadas desde 1949 foram retomadas, sendo que a Embaixada de Pequim voltou para o Brasil e a Embaixada brasileira também voltou para a China. Só que a questão começou a ficar ainda mais complexa quando, em 1978, quando sob a liderança do presidente americano Jimmy Carter, o governo dos Estados Unidos resolveram trocar o seu reconhecimento diplomático de Taiwan para o Partido Comunista Chinês. Isso foi muito importante para o crescimento econômico da China. Essa normalização nas relações entre Estados Unidos e China deram para o país uma legitimidade. Isso porque vários países democráticos, desde que o Partido Comunista Chinês tinha subido ao poder em 1949, não tinham relações tão estreitas com o regime chinês, como, por exemplo, era o caso do Brasil. Só que depois disso, vários países realmente se aproximaram da China. Inclusive, a gente teve um aumento muito grande em investimento estrangeiro dentro do país. Várias trocas tecnológicas, não somente entre Estados Unidos e China, mas entre vários aliados americanos e a China. No final, não somente a China não se tornou um país democrático, como acabou crescendo exponencialmente e se tornando a segunda maior potência do mundo, e o maior adversário, os Estados Unidos. Agora, outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre essa aliança que Donald Trump quer separar se aproximando da Rússia. O ponto principal é que sim, nos últimos anos, Rússia e China, nas últimas décadas, Rússia e China têm tido vários conflitos. E não, eles não são aliados naturais. Inclusive, os dois países só realmente acabaram se aproximando porque eles tinham vários adversários em comum, e porque a Rússia acabou isolada pelos países ocidentais. No entanto, mesmo que esses dois países possuam várias diferenças,
o alinhamento ideológico da Rússia com a China é muito maior do que com a Rússia e os países ocidentais. Inclusive, isso foi destacado pelo ministro da Defesa russo no ano passado, quando ele estava tendo uma reunião com Jian Youxia, que é o vice-presidente da Comissão Militar Central da China. O ministro russo disse o seguinte, abro aspas, que a Rússia e a China compartilham as mesmas visões, a mesma avaliação da situação atual e o mesmo entendimento das medidas que precisam tomar juntas. E outro ponto bem interessante também para a gente analisar aqui é que mesmo realmente que Vladimir Putin aceitasse essa oferta de Donald Trump, se aproximasse do Ocidente, se distanciasse da China, como realmente poderia haver uma confiança no governo russo, dado todo o seu histórico? Por exemplo, o que eu trago aqui para vocês foi algo que já aconteceu, já houve algo assim entre Estados Unidos, quando a Rússia, na verdade, era União Soviética. Isso porque, no comecinho da Segunda Guerra Mundial, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra, eles começaram a enviar bastante dinheiro para a Rússia, para que eles tentassem conter o avanço do governo alemão. Só que a questão é que o governo russo, na verdade, estava fazendo um grande esforço, inclusive investindo um monte em propaganda, para tentar esconder do governo americano que nos últimos anos eles tinham sido grandes aliados do governo alemão. Inclusive, em 1939, eles chegaram a assinar um pacto com o governo alemão, que era um pacto de não agressão, que ficou conhecido como Ribbentrop-Molotov. Esse pacto só foi quebrado em 1941, quando o governo alemão resolveu invadir a Rússia. Meu ponto principal aqui é que, dado esses fatos históricos, poderiam os países ocidentais confiar realmente em uma aproximação com o governo russo? Isso daria certo? Daria certo realmente se aproximar de um país totalitário para tentar conter outro país totalitário? Como isso tudo se desdobraria? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que essa estratégia daria certo realmente? Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir. Lembrem-se já de deixar aqui a curtida de vocês e se você ainda não é inscrito no canal, também lembre-se de se inscrever. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.